Bom, é assim. Hoje em dia, o cérebro está na moda, né? Então, os psiquiatras, por exemplo, deixaram de ser médicos de loucos para ser médicos de comportamento, do conforto de aliviar transtornos afetivos, não é? Os neurologistas cada vez mais sabem como segurar a barra das doenças degenerativas, da velhice, que com o envelhecimento da nossa população estão aí cada vez mais presentes. Muito bem, se algumas pessoas ainda confundem neurologista e psiquiatra, o que dizer dos neurocientistas? Então, Zé, o que eu quero saber é exatamente qual é a diferença entre neurociência e neurologia. Boa noite, Bel. Essa pergunta, essa colocação, né, a questão como você coloca, mostra que durante esses longos anos você teve uma percepção muito boa dessa questão da neurologia, da psiquiatria. Eu me lembro que na década de 80 ainda, começo da década de 80, eu participei de um programa com você, o Alvan, né? E o professor Melaranho, já falecido, né? E o assunto era esclerose múltipla, né? Então, esses longos anos te deram essa percepção, e agora você coloca por que neurociências, né? Eu não tenho nenhuma pretensão de ser rigoroso do ponto de vista histórico ou até científico nesse momento. Isso aqui é uma conversa. E eu tenho uma percepção disso aí. Quando a gente remete lá para trás, começo, o século XIX e depois o começo do século XX, né? Um período muito efervescente. Charcot, por exemplo, na França, era um neurologista, mas ele fez contribuições extraordinárias para a psiquiatria. Freud, depois, tinha estudado neurologia, né? E criou a psicanálise maravilhosa, né? Enfim, os indivíduos eles trabalhavam muito mais dentro daquilo que eles conheciam e dentro das possibilidades locais. Então, era muito dependente desses fatores. E existia aquela condição muito grave, que eram os estados de agitação, de loucura, alucinação, delírio, agressividade, né? Que tornava certas pessoas inconvivíveis. Então, ou eles ficavam institucionalizados, e então alguém ali tinha que cuidar deles, ou eles ficavam em casa trancados, ou eles ficavam andando, perambulando pelas ruas, né? E de forma que, aos poucos, do ponto de vista prático, as coisas foram se separando. A psiquiatria foi correndo para um lado e a neurologia para o outro. A neurologia mais baseada naquilo que se podia reconhecer como patológico, por exemplo, um AVC, que tem uma lesão no cérebro, a esclerose múltipla, que tem uma série de alterações morfológicas no cérebro, as lesões medulares, e assim por diante, essas coisas que tinham um substrato anatômico, patológico, muito claro, foram ficando com a neurologia, e as outras foram ficando com a psiquiatria, né? E isso daí criou mesmo uma divisão, tanto é que hoje psiquiatria é uma especialidade e a neurologia é outra especialidade. Mas há muito tempo que as coisas começam a modificar em alguns aspectos, né?
nós temos que reconhecer a contribuição de outros profissionais, os psicólogos, né? Os esteticistas, enfim, há uma modificação lenta e gradual do conhecimento humano em relação ao cérebro, à medula, né? As patologias, de modo geral, elas começam a ser compreendidas de uma forma mais fundamental. E com isso, lá pela década de 60 do século passado, começa a emergir a neurociência como uma disciplina, podemos dizer, independente, que recebe contribuição de muitos setores. Existem professores, pedagogos, que produzem neurociência, né? Existem matemáticos que produzem neurociências. Enfim, a neurociência passou a ser um campo livre em que basta o indivíduo ter vontade que ele começa a produzir e a influenciar. Não é um campo aleatório, onde cada um faz o que quer, muito pelo contrário. É um campo onde a ciência é forte, é muito forte, mas que tem essa democracia, né? Ele pode ser exercido por muitas pessoas diferentes, psicopedagogos, né? Tem muita gente boa trabalhando nessa parte. E existe a possibilidade, no futuro, da psiquiatria e a neurologia convergirem até de uma forma muito grande, e quem sabe no futuro teremos apenas os neuropsiquiatras, né? Como era no passado, talvez. É interessante isso. Porque quando eu estudei medicina, eu me formei há 43 anos atrás, em 1976, no meu curso de medicina, não se falava em exame complementar, não se falava nas doenças, na parte orgânica da psiquiatria, exceto numa visão muito restrita, né? Mas, de modo geral, a psiquiatria era vista como o tratamento das doenças da mente. Havia a ideia até da separação corpo-mente. E nós sabemos que hoje isso não existe. E os psiquiatras estão cada vez mais imersos nessa parte orgânica, que é neurológica, tá certo? Então, existe uma convergência lenta e gradual entre essas especialidades e a neurociência permeia tudo isso aí, né? Em 2011, por exemplo, o Instituto de Saúde Mental dos Estados Unidos, ele criou um programa chamado RDoC, que é Research Domain Criteria, onde eles querem complementar essa ideia, complementar o DSM, que é o Manual Americano das Doenças, né, mentais, com a neurofisiologia, a genética, enfim, contribuições que não são derivadas diretamente dos critérios categóricos comportamentais que regem o DSM atualmente, né? Eles querem ampliar essa base que dá sustentação à psiquiatria. E a neurologia se beneficia tremendamente disso, né? E, finalmente, porque neurociências, né? Existe uma coisa interessante. Uma coisa é você trabalhar num lugar onde, por exemplo, você trabalha num setor de neurologia que trata de esclerose múltipla. Ali você vai ficar 8 horas por dia, por exemplo, vai ver 10, 15 casos de esclerose múltipla, com todas as suas variações e tal. A outra coisa é você trabalhar num lugar onde existem um espectro de doenças que ali vem. Né? Os neurologistas e psiquiatras, de modo geral,
que trabalham não em lugares muito específicos, eles recebem pacientes que têm características um pouco diferentes dessas especialidades. Então o psiquiatra recebe paciente que tem dor neuropática. Dor neuropática seria uma doença neurológica, né? Uma dor que deriva de alterações no sistema nervoso perfeitamente conhecidas e perceptíveis, mas que se acompanham frequentemente do quê? De depressões, ansiedades, né? E elas vão às vezes procurar o psiquiatra. Então o psiquiatra tem que saber lidar com isso. Mas uma coisa, o neurologista do consultório geral, ele atende uma pessoa, a mesma pessoa, com a dor neuropática, mas que também tem uma depressão. E o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai mandar para o psiquiatra? Muitas vezes não dá. Ele tem que tratar também. Então as coisas vão convergindo. No dia a dia, isso já acontece na prática há muito tempo, tá certo? Mas no futuro, com o fortalecimento de certos conhecimentos, nós teremos uma atividade muito mais comum entre essas duas especialidades e mediadas, essa é a minha opinião, mediadas pela neurociência, que vai nos mostrar, vai nos dar o conhecimento necessário para que possamos exercer adequadamente qualquer uma dessas duas especialidades. Muito obrigada, Dr. José Reinaldo. Tá bom. Um beijo para você, Bel. Bye. Every time we say goodbye, I die a little.